Muito bem, uma alegria mais uma vez estar com os irmãos e o desafio nessas próximas 3 quartas-feiras é pensar sobre crescimento. Eu sei que a nossa igreja já teve um período que teve um trabalho bastante pungente com os pequenos grupos. Ele é uma solução muito boa para esse ambiente urbano que nós temos, mas a gente tem que ter alguns cuidados. O ano passado, o ano retrasado, se não me falha a memória, o pastor Milton Monte, lá da Junta de Missões Nacionais, esteve conosco, falou sobre isso. Na primeira conversa prévia que eu tive com ele, por telefone ainda, ele me deu uma aula sobre esse tema, porque os pequenos grupos têm a ênfase de, são PGMs, né, pequenos grupos multiplicadores. E esse é um grande desafio. Eu estou lendo um livro que fala sobre crescimento e a gente vai tratar disso hoje. Não importa o tamanho, o grupo ele tem várias funções, desde multiplicação, de cuidado, de ensino. Tudo isso acontece na dinâmica do pequeno grupo, mas precisa ser bem organizado para isso. Hoje eu gostaria de dar uma base bíblica para a gente poder compreender por que a gente tem que fazer pequeno grupo. Às vezes, alguém pensa que a gente precisa fazer o pequeno grupo porque a gente precisa competir com outra igreja. Isso é um problema sério hoje, porque a gente hoje tem acesso a tanta coisa, tantas histórias, tantos lugares que deu certo. Eu estou com material de uma igreja lá de Ribeirão Preto, que começou com as células e aquilo se multiplicou, cresceu tanto, que tem um material muito bom que fala sobre isso. E é interessante que naquela metodologia das casas de paz, não é? Um adolescente pode fazer casas de paz. Um adolescente de 13, 14 anos, eu vou chamar meus amigos de 12, 13, 14 anos e eu vou fazer uma casa de paz ali na minha região, na minha casa. Isso é possível. Você não precisa passar por um treinamento rigoroso para começar a fazer, tá? Mas precisa de um treinamento. Então a gente tem muitas histórias. Por que deu certo lá e às vezes não dá certo aqui? Por que funcionou melhor de um jeito e não funcionou de outro? Isso é um desafio para nós. Às vezes você vai juntar, eu vou chamar 4, 5 mulheres que eu estou vendo na igreja aí, ou amigas também, vou fazer um pequeno grupo. Não precisa, tem que ter 12, tem que ter 15, não. Começa com esse grupo que eu quero envolver e, como nós temos falado, dar uma boa notícia para essas pessoas. Que boa notícia eu tenho para dar? Por que eu vou abrir a sala da minha casa, convidar algumas pessoas, que seja 4, 5, meia dúzia de pessoas, para vir aqui que eu queria compartilhar algo com você. Muito bem, então o que eu queria pensar hoje, então? Primeiro, que nós precisamos crescer porque há uma direção bíblica nesse sentido, tá? Se vamos crescer mais ou menos, é uma outra questão. Se vamos alcançar todos os sonhos que nós temos, é uma outra questão. Mas o crescimento ele é necessário. Primeiro, a gente encontra esse crescimento lá na criação, em Gênesis 1, quando a cada dia Deus vai acrescentando coisas novas e complementares. Então ele cria os céus, a terra, depois a porção seca, da porção úmida, depois ele povoa a terra, os ares e o mar, e ele vai criando e acrescentando e melhorando e aumentando a sua criação até chegar no 6º dia com o ser humano. Quando a gente vê Deus criando o ser humano, ele também dá essa ordem, que está aí no versículo 28, não é? Sejam férteis e multipliquem-se, tá certo? Deus que vinha criando, e essa característica, inclusive, meus irmãos, a principal característica de Deus no primeiro capítulo é ele ser criativo. Ele está criando, e quando ele nos cria o ser humano, à sua imagem e semelhança,
passando esta qualidade, esta capacidade criativa do ser humano. Você deve ver o ser humano e as coisas que o ser humano cria, que tremendas que são, né? Cada vez que você, às vezes eu fico ouvindo o YouTube e alguns artesãos, eles fazem daquele jeito há centenas de anos, às vezes milhares de anos, faz daquele jeito. Fica pensando assim, como é que alguém um dia tirou da onde aquilo, né? O Ariano Suassuna fala assim, o dia que o macaco conseguir fazer um prendedor de roupa, 2 pauzinhos com uma molinha, ele vai acreditar nessa história de evolução, né? O ser humano é um ser extremamente superior. E essa capacidade criativa para melhorar as coisas, para multiplicar as coisas. Na criação, Deus mandou que os seres humanos se multiplicassem. E esse multiplicar-se envolve também subjugar a terra, dominar a terra, ser capaz de controlá-la, tá? E não ser dominado por ela. Ser capaz de conduzir ou enfrentar os problemas que a terra tem, não é? Quando você encontra Abraão, a promessa de Deus para Abraão é que eu vou fazer de você um grande povo. Você que é sozinho hoje, eu vou multiplicar, em algumas versões, né? E vou transformar você num grande povo. Quando você chega em Jesus, e aí você vai encontrar, por exemplo, e aí a gente está pensando em crescimento numérico. Deus cria o primeiro casal, manda que eles se multipliquem, depois escolhe Abraão e diz, eu vou fazer de você uma grande nação e vou multiplicar você, até você ser incontável a sua descendência. E ele vai trabalhando na história de Israel até chegar a Jesus. Quando chega a Jesus, Jesus precisa compartilhar essa boa notícia, o evangelho do reino, e aí ele encontra muitos seguidores. É interessante que na primeira multiplicação de pães, tinham 5 pães e 2 peixes, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que estavam próximos de Jesus e acompanhando Jesus. No primeiro momento, a gente não pode nem falar se eles foram atrás de pães. Essa primeira turma não foi, porque eu nunca tinha visto isso, né? Estava ali por causa de Jesus. Na segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixes, mas 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estão próximos de Jesus. Aqui nessa segunda vez, a fama de Jesus já devia ter corrido e apareceram aqueles que falaram, deixa eu ir lá ver se eu consigo fazer uma boquinha também. Mas Jesus começa, porque ele começa assim, ele prega o evangelho, as pessoas se reúnem, mas chega um momento que ele começa a fazer um discurso que vai apertando, né? Olha, venha Jesus, que Jesus te ama. Eu costumo falar isso que a gente promete para as pessoas que a salvação é de graça, não é? Está errado falar que é de graça, ela é pela graça, não é? Porque ela tem um preço, a gente já vai ver isso. E aí a gente começa, então fala para a pessoa, salva, Deus te ama, vem, e daqui a pouco a gente começa a falar para a pessoa, olha, você precisa ser um bom marido, tem que parar de bater na mulher, não é? Tem que começar a pagar suas contas em dia, você tem que criar seus filhos direito, você tem que... Aí fala, mas não era de graça? Agora tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, não é? E Jesus começa a fazer isso. Chega uma hora que ele fala, quem quiser me seguir, precisa comer a minha carne e beber o meu sangue, andar comigo. E esse discurso é considerado muito duro pelas pessoas. Daquela hora em diante que ele começa com esse discurso, depois você lê lá o capítulo 6 de João, que é o discurso todo dele, que é um discurso duro. Quem quiser vir após mim, não é tão simples assim, tá? Mas chega um momento que ele fala, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. É por isso que a gente sabe que quando tem pães e peixes, de graça ainda, existe uma multidão. Quando você começa a falar, olha, tem um preço a me seguir, e não vai ter pão e peixe de graça todos os dias, alguns deixaram de segui-los. Mas nesse momento que Pedro fala, Senhor, porque Jesus fala, vocês também querem ir embora? Tá? Fica à vontade. Jesus quase fala assim, a porta de saída é serventia da casa, né? Mas Pedro fala,
Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Então, Pedro já tinha uma compreensão diferente. E na ressurreição, a gente está falando em quantidade, não é? Tinha 4.000, 5.000, uns foram embora, mas quando Jesus ressurgiu, Paulo registra isso lá em 1 Coríntios 15, tá? Que Jesus ressuscitou e apareceu a Cefas, mais tarde aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, tá? A maioria dos quais vivem, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago, a todos os apóstolos, e depois a Paulo como alguém que nasceu fora do tempo, porque Jesus aparece alguns meses depois de Jesus ter ressurreto. Então, existe esse crescimento, esse aumento na quantidade de pessoas que vão seguindo a Jesus. Na grande comissão, nós recebemos essa tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Isso significa que a gente precisa ir a todas as nações para conseguir fazer discípulos, para cumprir a missão que Deus tem nos dado. É interessante que a gente chama de comissão, que é uma missão junto, ao lado. Deus está em missão, desde que o homem caiu lá no Éden, que Deus então começa a providenciar o resgate da humanidade. Então já promete um descendente da mulher, e aí ele começa a trabalhar até chegar na plenitude dos tempos, que é quando Jesus vem ao mundo para morrer na cruz do Calvário. E tudo isso é o trabalho de Deus através da história, conduzindo a história, trabalhando através das personagens, para que o seu plano viesse a efeito. Deus está em missão. A gente chama isso de Missio Dei, a missão de Deus. E nos chama a participar da missão de Deus. Por isso, é um trabalho assim, que a gente precisa compartilhar com nossos filhos, com nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos, que isso é um grande privilégio. Não é uma tarefa ruim, um encargo, uma coisa, uma obrigação que você tem que fazer, não. Deus está fazendo algo e está nos dando o privilégio de participar com Ele. Tá? Por isso que Jesus fala, vocês vão, façam discípulos, mas antes disso ele diz assim, é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade nos céus e na terra. Porque eu tenho essa autoridade que eu conquistei, porque morri, ressuscitei, venci a morte, vou sentar à destra do Pai, estou reinando, eu quero que vocês vão fazer discípulos de todas as nações. A gente vai fazer isso debaixo da autoridade de Jesus. Tá? E aí, isso tira um peso das nossas costas. Não é? Que a gente está em missão com Deus, por isso que é uma grande chamada de grande comissão. Na igreja primitiva, logo lá em Atos 2, logo depois que Pedro prega o sermão de Pentecostes, Lucas registra então que naquele dia aceitaram primeiro, as pessoas precisam aceitar a mensagem. Então a gente quer crescer, precisa crescer, porque é um mandato que a gente cresça, mas não é a qualquer custo, não é de qualquer maneira. Há uma mensagem. A mensagem de Pedro incomodou, porque ele falou a verdade, ele falou inclusive que esse que vocês crucificaram é quem Deus fez Senhor e Cristo. Aqueles que aceitaram a mensagem é que foram batizados. Não é a qualquer custo, não é de qualquer maneira. Tem uma mensagem que a pessoa precisa entender para ser batizada. Então, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas, em algumas versões diz 3.000 almas. Então, essa mensagem que a pessoa aceita, ela é batizada, é acrescida à igreja, por isso que a gente fala que a porta de entrada da igreja é o batismo. Você se batiza e você passa a fazer parte da igreja. Então, naquele tempo, a igreja crescia. E é interessante que no versículo 15 do capítulo 1, diz que haviam 120 irmãos reunidos quando o Pedro levanta e fala, irmãos, seguinte, alguém tem que substituir Judas. E aí eles resolvem fazer na reunião ali, fazem uma votação para decidir quem é que vai ficar com o ministério de Judas. Matias vence. Naquela ocasião tinha 120 pessoas.
Pouco tempo depois, como nós vimos, aumenta 3.000 pessoas depois do sermão de Pedro. No capítulo 4, diz que depois da cura do paralítico, muitos, porém, dos que tinham ouvido a palavra creram e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Então no capítulo 1 tinha 120, no capítulo 2 já tinha 3.000 e aqui 5.000. Aí no capítulo 6, diz que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, vinha crescendo, começou a ter problema. Tá? Isso é uma coisa interessante, porque a gente quer crescer. E o crescimento traz problemas, questões, não é? Estamos crescendo, não cabe mais aqui, e agora? O que a gente vai fazer? Lá em Jerusalém deu problema com as viúvas, tá? E aqui a gente tem problema de todo tipo. Quando a gente cresce, isso a gente tem que estar consciente. A gente quer crescer ou controlar. E o nosso, que é o Fabrício Freitas, que é o diretor da Junta de Missões Nacionais, ele contava, né, que falou que o pastor dele chegou para ele e falou assim: você quer controlar ou quer crescer? Se você quer controlar, não vai conseguir crescer. Porque tudo tem que ficar por você, tudo tem que estar na sua mão, tudo você tem que decidir. Quando você começa a crescer, você não prega em todos os lugares, você não faz tudo, você não decide tudo, e as coisas precisam ser divididas, tá? É mais complicado. Então a gente tem que ter consciência disso, porque às vezes vem alguém que se veste de um jeito que eu não gosto. Vem alguém que não é do jeito que eu gosto. Mas o crescimento traz isso consigo, tá? Lá no versículo 6, então, crescia o número de discípulos, e já no versículo 7, depois que eles começam a tomar as decisões a respeito do problema das viúvas, crescia rapidamente o número de discípulos. E aí nunca mais eles começam a contar, eles não contam mais. Será 1.000, 10.000, 120, ninguém mais conta. Porque isso começa a se multiplicar, tá? E é interessante que isso acontece exatamente quando há uma divisão de tarefas entre os apóstolos e aquele grupo que foi escolhido de 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de fé, de sabedoria, que foram escolhidos para dividir tarefas ali. Tá? Isso é muito importante, porque ninguém vai conseguir fazer tudo sozinho. Os discípulos, os apóstolos, já não estavam dando conta, estava tendo problema. Tá? E aí você gasta mais energia cuidando dos problemas do que era a tarefa deles, a oração e a palavra. Mas quando você divide as tarefas, crescia o número dos discípulos de uma tal maneira, rapidamente, porque mais pessoas podiam cuidar disso, tá? E aí uma diferença interessante sobre crescimento e multiplicação. Crescimento refere-se a um aumento do tamanho ou volume de um organismo. Nós estamos crescendo, enchendo, ficando maior. A nossa igreja está crescendo. Porque você vê mais gente chegando, vê mais atividades e tudo isso. Mas ela é uma igreja. Mas o conceito de multiplicação refere-se ao processo de gerar mais unidades do mesmo tipo. Então uma igreja cresce porque os crentes se multiplicam. Tá? Isso significa gerar um outro organismo semelhante a mim. E aqui que está o X da questão. Que tipo de multiplicação está acontecendo a partir de mim? Eu estou gerando, essa palavra, gerando mais unidades do mesmo tipo, de um tipo semelhante, aumentando o número total de itens. Então, por exemplo, nós somos 120 irmãos na igreja, por exemplo, e a gente tem um desafio, vamos crescer, né? Crescer a igreja. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se multiplicar. E multiplicar significa gerar mais unidades. Do mesmo tipo, não é? Vamos crescer esse grupo. Então nós precisamos nos multiplicar. Cada um vai ter que gerar mais um. A gente precisa ter essa consciência de que quem gera... O pessoal falava isso, né? Que quem gera ovelha... Quem gera ovelha? É ovelha, né? Não é o pastor que gera ovelha.
É a ovelha que gera outra ovelha. Então, isso é um compromisso. Pastor, o senhor está jogando a tarefa, passando a batata para nós? Não, porque como eu disse, isso é um grande privilégio. Ser um instrumento de Deus, alcançar alguém para Jesus, e mais, como é gostoso a gente ouvir alguém que fala assim, olha, você não sabe da minha vida como seria. Ainda bem que alguém me falou de Jesus. E aí a minha vida foi transformada. E quando você começa a participar disso, eu já contei para os irmãos, esse rapaz está morando no Nordeste agora. Mas num culto assim também tinha umas 15, 20 pessoas na casa de uma irmã. E a gente começou a falar, olha, onde é que você estaria se você não fosse crente? Na quinta-feira à noite, a gente reunido na casa de alguém, né? Aí ele falou, pastor, eu não sei nem se eu estaria vivo. Eu falei, gente, que bênção saber disso, né? A gente sempre foi pobre, morou na periferia, né? Então, não é fácil. A chance de ter um problema na vida é muito grande. Mas ele aceitou Jesus, se livrou dessa morte violenta, por algum motivo no bairro, casou, tem filhos e serve a Jesus hoje. Paulo também fala que o que ele faz? Qual que é isso aqui, inclusive, são os versículos que me inspiram no meu ministério. Paulo fala assim aos Colossenses, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Tá? Às vezes a gente, quando quer crescer, quer achar quem é que a gente vai trazer para a igreja. Né? E eu sei, irmãos, que tem problemas sérios, mas Deus age de um jeito, e quando a gente começa a crescer, a gente começa a perceber Deus agindo de um jeito assim que, pô, Deus, eu não tinha planejado desse jeito. E Deus começa a fazer uns negócios meio estranhos, completamente diferentes, inclusive para que a gente perceba que quem está fazendo a missão é Ele. Tá? Nós estamos sendo instrumentos, participando dessa missão, como um grande privilégio. Tá? E Paulo fala que ele anuncia a todas as pessoas, e a partir disso, ó, com toda a sabedoria possível, aconselhamos, ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. E para realizar essa tarefa eu trabalho e luto com toda a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Vive na dependência do poder de Cristo nele. E anuncia Cristo e depois passa a aconselhar, ensinar cada pessoa para que ela seja madura, adulta na presença de Cristo. Que é aquilo que Cristo falou para nós. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Era o ministério que Paulo estava realizando. O autor desse livro que eu estou lendo, quando vemos que a Bíblia atribui a Deus todo o crescimento, compreendemos que todo o crescimento é espiritual. Temos estratégias, temos planejamento, temos modelos, aprendemos com os outros, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso precisa ser, a pessoa precisa nascer de novo, ouvir a mensagem e aceitar a mensagem, a boa notícia de que Deus em Cristo salva o pecador. E a gente percebe o seguinte, que as estratégias são boas, mas não são o cerne da questão. Nós não podemos nos basear somente nelas, tá? Porque o crescimento ele é espiritual, é Deus que dá o crescimento. Nos grupos que estudam a Bíblia, dão mais ênfase ao ensino, nos que lidam com relacionamentos, nos que ajudam as pessoas a superar depressão ou dependência, qualquer coisa que fomente crescimento, em última instância, vem de Deus. Tá? A Bíblia, e aí a Bíblia precisa estar no centro desse processo. Tá? E ela, inclusive, apresenta um processo. Embora a gente tenha um encontro com Jesus, e não dá para... Meus irmãos, a gente tem que ajudar as pessoas e insistir com elas, que elas tenham este encontro existencial com Jesus. Que elas digam assim, ó, o dia que eu aceitei Jesus foi tal dia, tal hora, em tal momento, e a partir daquele minuto ali eu passei a ser uma outra pessoa. Ela precisa ter esse encontro.
que ela fala assim, Deus existe. Isso é verdade. A partir daí ela começa. Então, a salvação ele é um ato ali, dessa experiência existencial com Jesus, que deflagra um processo. Que a gente chama isso de santificação, tá? Em Romanos 6, 19, diz assim, falo isto em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Não dá para a gente pregar o evangelho e ser uma igreja séria se a gente não falar de santidade. Esse foi o desafio que Paulo estava fazendo para os crentes lá de Roma. No versículo 2 de Romanos 12, nós sabemos também que é possível experimentar uma transformação, que é o que Paulo fala, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esperança de transformação. E Pedro vai falar sobre crescimento. E aí um crescimento pessoal. 2:2 diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. A gente é salvo, né? Aceitou Jesus, está salvo. Mas Pedro aqui está falando, agora vocês precisam crescer para a salvação. Porque a gente vai chegar um dia em que... Vamos guardar aqui rapidinho. No passado, nós fomos salvos da penalidade do pecado, da pena do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. O dia que eu aceitei Jesus, a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Não é? Então, Paulo, estou livre dessa pena, desta morte espiritual. Tá certo? Hoje, todos nós estamos sendo libertos. Então, lá eu fui salvo da pena do pecado. Hoje eu estou sendo salvo do poder do pecado. E assim, todos nós hoje estamos sendo salvos do poder do pecado. Tá? Então, é no sentido que a salvação no passado, eu fui salvo do poder, da penalidade do pecado. Hoje eu estou sendo salvo do poder que o pecado tem na minha vida. Aquela luta que Paulo fala, olha, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Eu vejo essa luta dentro de mim, nos meus membros. E eu sou um homem miserável, porque eu quero o bem, mas eu tenho uma natureza caída que deseja o mal ainda. Né? Exatamente, é uma luta que então eu estou sendo salvo do poder do pecado. Por isso que Pedro vai falar, vocês precisam crescer para a salvação. Porque eu ainda espero ser salvo da presença do pecado. Lá na eternidade. Lá no passado foi um ato de Deus que me salvou, que me declarou justo. Eu nasci de novo. E pensam num parto que fica 6, 8 meses. Não existe isso, não é? Quando nasce, nasce de uma vez, não é? Então, nasceu. É um ato. Hoje está sendo um processo. Todo dia eu vou aprendendo, eu vou crescendo, eu vou me libertando. Venço alguns pecados que são característicos da minha idade, tá? Do meu gênero. É lá na eternidade que eu vou ser livre da presença do pecado da minha vida, do pecado do meu irmão, do pecado do mundo. Tá? A gente ouve toda hora, ouve jornal aí, a gente está toda hora chateado, né? Porque, nossa, como vem notícia ruim, sai uma, entra outra, entra um governo faz coisa errada, entra o outro governo faz coisa errada, aí muda o governo e continua tendo a mesma corrupção, mesma coisa, não é? Então esse pecado, que nem é meu, mas me afeta, a gente só vai se livrar disso na eternidade, até o pecado que existe na vida da igreja. Tá? A igreja não é o céu, é no céu que a gente vai ser liberto da presença do pecado. Então tem esse processo que a gente precisa passar para crescer. Quais são os elementos? A gente cresce primeiro no relacionamento com Deus. Tá? No relacionamento com as pessoas. Eclesiastes fala, olha, se você estiver sozinho, você não se aquece. Agora, se dois estiverem juntos, eles vão se aquecer. Se um cair, o outro levanta. Então você precisa das pessoas.
A pessoa que quer ser crente sozinha, ele não pode fazer isso. A gente cresce no relacionamento. Inclusive vai falar que o ferro afia o ferro. Tá? Difícil isso, mas é o processo. Com a verdade. Falando cada um a verdade com o seu irmão para crescer. E quando Paulo fala isso, é aquele texto que ele fala sobre Cristo dar apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres. Ele termina falando assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não dá para crescer sem a verdade. Tem que ter a verdade. A verdade. E aí você vai envolver a verdade teológica, bíblica, a verdade a meu respeito, a verdade a respeito dos outros. Quem vive nessa a ilusão não é a verdade, né? Quem vive na ilusão de que a igreja só tem pessoas perfeitas, quem vive na ilusão de que vamos alcançar sonhos que não são da parte de Deus, é ilusão. Nós precisamos crescer na verdade, tá? E com o tempo, Marcos 4, de 26 a 29, é a parábola da semente, tá? O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Como? A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então a gente tem que ter tempo. Não adianta queimar processos. Acabamos de falar que o crescimento é um processo, tá? Então, assim como a semente tem um processo para germinar e dar o seu fruto, também o crescimento no relacionamento com Deus exige um processo, exige tempo, tá? Experiência só vem com o tempo. Posso ler 1000 livros, eu não sou uma pessoa experiente. Experiência só vem com o tempo. É a mesma coisa que alguém fala assim, eu entendo tudo sobre parto. Vocês que já pariram, né? É que sabem o que é um parto. A gente pode até falar, não, parece complicado, parece dolorido, parece difícil, mas, por mais que eu leia, um ginecologista ou um obstetra, né? Ele pode manjar muito, mas ele não sabe, ele não tem a experiência do que é dar à luz uma criança. Tá? Nós temos tarefas que precisamos cumprir para crescer. Isso pode ser um processo difícil e doloroso. Hebreus 12, 11 diz assim que no momento da disciplina, ela não parece ser boa. É só depois que a gente vai perceber o ganho que tivemos dela. Ele diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Submissão e obediência a Deus. Romanos 12, 1, versículo 1, que a gente leu 2 agora, né? 12, 1 vai falar que rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente precisa crescer em submissão e obediência a Deus. O sacrifício é um negócio que morre. Tá? Quando a gente entrega algo a Deus, morreu para nós. E às vezes a gente tem que passar por situações, áreas da nossa vida, que precisam ser entregues em sacrifício a Deus. Está falando sobre nós e às vezes tem que ser áreas. Necessidade e dependência. Nas leituras que a gente tem feito, eu lembrei desse versículo, 2, 3, 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E se você continuar lendo, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite mal, isso lhe dará saúde no corpo e vigor nos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí ele vai falando sobre você
depender do Senhor. Honre o Senhor, não seja sábio aos seus próprios olhos, dependa dele, tá? A responsabilidade e domínio, Lucas 9, 23, ele diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E às vezes, irmãos, a gente precisa compreender esses versículos porque alguém gostaria assim que você fizesse uma oração por ele, o pastor fizesse uma oração forte, para que ele nunca mais tivesse o problema que ele está enfrentando. Enfrentasse o pecado que ele tem que vencer, tem que ser liberto desse pecado, né? E aqui Jesus faz se você quiser, é responsabilidade sua de dominar-se, de carregar, de negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz. E o perdão, lá no Sermão do Monte, Jesus fala, é duro a gente compreender, porque ele fala que na oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores, pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E às vezes, meus irmãos, é imprescindível que a gente passe por essa capacidade de perdoar. Você sabe que o perdão ele só se manifesta verdadeiramente quando a gente perdoa o que é imperdoável. Tá? Quem nunca fez mal a gente, é fácil perdoar. Mas o perdão, ele é uma característica daquele que teve um encontro com Jesus. Eu fui muito perdoado. Eu fui perdoado numa multidão. E eu transfiro isso para as outras pessoas também. Inclusive porque essa falta de perdão não é uma coisa assim, ó, se você não perdoar, eu também não, Deus falando isso para a gente, tá? Presta atenção nisso. Não é que Jesus fala assim, ó, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. É que se você não é capaz de perdoar, você não me conhece. Você não entendeu o que eu fiz por você. Você não está bebendo deste relacionamento que é pura graça, que é puro perdão. Isso é um desafio para a gente. Isso, às vezes, essa falta de perdão denuncia a nossa maldade. E diante disso a gente devia gritar que nem Paulo, que miserável homem que eu sou, estou eu aqui de novo, eu devia perdoar e não estou conseguindo perdoar. Né? Então essas tarefas que nós precisamos exercitar para poder passar por esse crescimento. Os recursos, Deus como suprema fonte, a criação como fonte de inspiração. Você olhar a natureza, eu já lhes contei que eu tenho medo do mar, né? Tenho, nossa, não é só porque eu sou uma pedra, não. Mas é assim, eu olho aquela imensidão, gente, aquilo me dá uma angústia, eu falo, meu Deus do céu, que me causa mais angústia do que olhar para o céu. O céu eu olho, eu acho lindo, né? Mas o mar me dá um negócio assim, eu falo, gente, não sei, mano, não sei, porque eu olho aquele negócio, eu fico olhando, você se ficar perdido naquela água, nossa, só de falar já fico meio angustiado. Mas aquilo é muito tremendo, é muito tremendo, é um negócio fantástico, tremendo, não é? E às vezes a gente conviver na natureza para enxergar Deus na sua criação, porque a criação proclama a glória de Deus, tá? E nas pessoas como fonte de serviço da graça de Deus, tá? Pedro fala assim, ó, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então a gente recebe dons. Dom não é para, eu falo em línguas, eu tenho revelação, eu prego, eu profetizo. Não é para isso. Os dons são nos dados para podermos servir o outro, para administrar essa graça que Deus quer derramar na vida da sua igreja. A gente precisa entender que as pessoas, e às vezes tem alguns irmãos que falam, pastor, eu sei que o senhor é ocupado. Eu falo, olha, minha ocupação é vocês. Surge um monte de coisinha que precisa ser feito. Mas são as pessoas. No meio dos problemas estão as pessoas.
e as pessoas são a nossa prioridade. Tá? Quando Paulo escreve a Timóteo, diz que a Escritura é inspirada por Deus, e lembra que todo crescimento vem de Deus, que todo crescimento é espiritual. A Bíblia é o primeiro canal que nós precisamos ter, ela nos ensina, e é interessante que a entender os desígnios de Deus e seu relacionamento para conosco. Tem gente que fala assim, não, eu creio. De onde você tirou que você crê? Como é que você sabe que esse jeito que você está crendo é verdade? E aí vocês percebem que eu creio porque alguém falou, eu ouvi de alguém, mas ela não conferiu isso com as Escrituras. E aí essa crença é uma crença inclusive errada. Tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então qual que é o objetivo da Bíblia? Nos ajudar a ser perseverantes, nos ensinar para sermos perseverantes e mantermos a nossa esperança. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia. Ela vai nos ajudar nesse sentido, tá? As Escrituras servem para nos ensinar, para nos repreender. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala assim, gente, eu estou falando que nem pai para vocês. Mantenha o coração de vocês aberto para mim. Eu achei muito interessante. Ele falou, meu coração está aberto para vocês. Mas eu quero falar como pai, mantenha o coração de vocês abertos para mim. Precisava corrigir, repreender os coríntios que estavam assim. Já ouviu alguém que você fala e falando, parece que está com... Ele só não faz isso, né? Mas já ouviu alguém que faz assim, lá, 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 lá. Não estou te ouvindo. E aí tem que falar para eles, vocês estão se comportando como crianças, vocês vão manter o coração aberto para mim. Ou a presunção e orgulho, como Jesus falou na parábola do fariseu e do publicano, né? Olha, Senhor, eu quero te agradecer porque eu não sou que nem ele. Eu dou dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não pode ser orgulhoso por essas coisas. Jesus denuncia essa presunção, esse orgulho. A repreensão traz à luz o nosso pecado. E a correção, que é endireitar, ela fala sobre os nossos pecados, que às vezes são inconscientes ou ocultos. Nem todo pecado é uma rebelião declarada. Né? A pessoa que não quer... Às vezes você está cometendo alguma coisa errada e não percebe. Você não percebe, você ainda não sabe a solução correta. O autor estava contando que teve um amigo que vivia ali com um problema que não conseguia resolver, um pecado recorrente, até que ele lembrou de 1 Coríntios 13:11, quando falava assim, eu deixei as coisas de menino. E quando eles conversando, compartilhando para achar uma solução, citaram esse versículo, a pessoa como se tivesse esclarecido para ele, eu não posso continuar me comportando como um menino. Eu não posso continuar vindo aqui reclamar que eu caí de novo. Mas o que você fez para não cair mais? Não é? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente passa a ser responsável por ela. Agora eu já aprendi que eu não posso entrar na rua na contramão. Então, isso agora é responsabilidade minha, corrigir o meu comportamento. Porque eu preciso deixar as coisas de menino. Agora que eu sei, eu sou responsável. A gente já aprendeu isso também, não é? Então, a correção é isso, ele vai nos endireitar. E às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não sabe. São ocultos. Instruir na justiça. E justiça significa retidão. Pessoas santas, maduras, retas. Isso aqui lembra que Jesus fala assim, sim, sim, não, não. Tá? A gente, por exemplo, vai aprender a se afastar do mal e fazer o bem. Vai ter produção de sabedoria e discernimento. E um aprofundamento e amadurecimento na palavra de Deus. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Avancemos para a maturidade. Consolo e força que a palavra nos traz. Olha que bonito o versículo 52 do Salmo 119. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado
e nelas acho consolo. Eu leio as Escrituras e encontro conforto, consolo, direção para a minha vida. Recebemos forças em Deus, na oração, em amigos que nos ouvem e nos amam. E vamos encontrar vigor nas Escrituras também. Tá? A gente não pode abrir mão disso. Importante as Escrituras para a questão da guerra espiritual. Ela é fundamental para esta área. Quando Jesus foi tentado, ele citou a Bíblia. Está escrito, diabo, né? 3 vezes ele citou o livro de Deuteronômio. Então, para a batalha espiritual que nós vivemos, a gente precisa de gente mais madura perto de nós, gente de oração, gente que tem o dom de tratar desses assuntos, mas a gente precisa conhecer a Bíblia. Porque não tem pastor toda hora perto. Não tem o líder espiritual toda hora perto. Não tem papai e mamãe toda hora perto. E o diabo está sempre em derredor, né? Então a gente tem que estar preparado. Então as Escrituras são importantes, porque Jesus pensou nas Escrituras quando foi tentado pelo diabo. Ela é a única arma ofensiva na armadura de Deus. Tudo para se defender. A única coisa de ataque na armadura de Deus, que lá em Efésios, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ali, palavra, irmãos, a palavra é rema no grego, que é escrita. Tá? Às vezes fala sobre a palavra apontando para Jesus. Ali não, ali fala palavra apontando para as Escrituras. Tá? É as Escrituras que a gente decora. Não está aqui, mas o Salmo 119 fala: escondi a tua palavra no meu coração. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Eu tenho decoração, decorada, para que quando eu precisar, o Espírito vai utilizar essa palavra. E Satanás opera mais quando há falta de verdade e de luz. Por isso que a gente precisa ter a verdade, lembra? Porque onde falta a verdade, o inimigo é o pai da mentira. E meia verdade dizem que é uma mentira inteira, né? Meia verdade é uma mentira inteira. Então, pensar nisso. Lembra que Jesus falou: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, e eles estavam cometendo o erro que as Escrituras apontam para Jesus, e eles estavam perdendo essa capacidade de enxergar Jesus. A questão da psicologia, eu já falei aqui que dificilmente um crente vai ser maduro se ele não for saudável emocionalmente. Tá? Quanto mais saudável emocionalmente, mais maduro esse crente poderá ser. Os profissionais das ciências comportamentais observam as pessoas e chegam a conclusões sobre suas motivações, o surgimento de problemas e as soluções para eles. Essas conclusões não se baseiam na Bíblia, mas em observações sobre a forma como as pessoas se comportam quando seguem as regras ensinadas na Bíblia. A ciência fala, por exemplo, dá meu exemplo recente aqui. O psiquiatra falou: você precisa tirar um dia de folga. A psiquiatria falou isso. Só que isso já estava na Bíblia, não é? Então, as ciências comportamentais, quando a gente aprende sobre temperamento, não é? São as ciências comportamentais falando, mas quando a gente volta para a Bíblia, a gente percebe que já estava na Bíblia todas essas coisas que estão sendo ensinadas. Então, a gente não deve jogar tudo no lixo, achando que não tem nenhum fundamento. A ignorância bíblica, né? Como eu falei, a pessoa que fala assim: eu creio, pastor. Mas de onde você tirou que você crê? Não tem um fundamento bíblico essa sua crença, esse tipo de fé. Não conhece as doutrinas, não conhece os temas dos livros e a forma de manuseá-los. Esse livro aqui fala sobre isso, isso aqui é um evangelho, isso aqui é um livro histórico, isso aqui é uma carta, isso aqui é um livro poético, isso aqui é um profeta. Esse profeta viveu antes desse, por isso que ele está falando disso, esse aqui já viveu depois. Essas coisas são importantes, porque elas vão nos dar mais consciência a respeito da palavra de Deus. Isso gera 2 problemas, a ignorância bíblica. Tá? Primeiro, pessoas que conhecem muita doutrina e não têm vida. É um legalismo. Então, a alcinha da blusa da irmã precisava ser assim, porque a Bíblia diz em algum lugar, sabe? E não pode pôr boné. Hã?
não pode cortar o cabelo, e aí com um monte de regras, acha versículos bíblicos até fora de contexto e vira um legalismo. E tem aquele pessoal que é muito apoio. Mas olha, vamos nos abraçar, ainda mais uma igreja que o pastor manda dar 5 abraços, né? Tem cantina depois, e o pessoal é amoroso, carinhoso, né? Tão gostoso, mas pouca doutrina. E aí vira um emocionalismo, tá? Pastor, eu sinto. E aí sofre porque só sente. Oportunidade, meus irmãos, o áudio. Assista o sermão de domingo mais uma vez. Descubra bons pregadores, que hoje a gente tem essa facilidade de ouvir no celular, a hora que você quiser, lavando louça, o que você quiser fazer. Leitura da Bíblia. Ainda dá tempo de começar a ler a Bíblia toda durante este ano. Tá? Os jovens têm esse desafio lá. Tempo de silêncio, que você vai ler a Bíblia, orar, fechar os olhos e meditar. Senhor, fala comigo. Sozinho, sem ninguém para atrapalhar. Eu chamo devocional. O estudo, eu quero ler aqui sistematicamente esse livro inteiro da Bíblia. Quero entender quem escreveu, a meditação, que isso tem a ver comigo, com a minha vida, tudo isso que eu aprendi hoje. A memorização, como nós falamos, ter decor, e o estudo formal, meus irmãos, teologia. Estudar profundamente esses temas. Eu vi uma mocinha, depois vocês procuram, Prisca Monteiro, se não me falha a memória, uma jovem. Pelo sotaque, talvez ela seja descendente de angolanos. Ela criou um site chamado Teologia para Mulheres, que depois de 3 anos ela falou que Deus é tão bom no marketing, que depois de 3 anos ela foi perceber que teologia para mulheres dá TPM. Ela virou, o canal dela é TPM, Teologia para Mulheres. Mas ela foi estudar teologia, ela falou que o pai e a mãe estudaram, o irmão também, e ela chegou na adolescência, naquele tempo da rebeldia, se afastou da igreja, aquela coisa toda, mas ela chegou no mundo e tinha muita coisa que não estava batendo. Chegava lá e falava, poxa, não se encaixa, né? Ela foi falar com o irmão. Aí o irmão falou, por que você não estuda teologia? Não para você ser pastora, missionária, porque você tem um chamado para ir tal lugar. Não, mas para você se aprofundar verdadeiramente. E ela falou que foi um mundo assim que ela descobriu tantas coisas que ela sabia assim, que ela sentia, que ela foi descobrir que tem um nome isso. Tá vendo, pastor? Fulano morreu aí, se Deus existisse, não teria um mal no mundo. Isso se chama teodiceia. O problema do mal, como é que Deus lida com o mal? Onde surgiu o mal? Como é que ele convive com o mal? O que vai acontecer com o mal no futuro? Tem uma área da teologia que fala sobre isso. E aí as questões que ela tinha na cabeça, ela começou a encontrar respostas mais profundas. Nem todo mundo tem gente que não gosta de ler a Bíblia, quanto mais ler teologia. Mas tem gente que precisa, e só vai encontrar respostas quando sentar na cadeira, abrir o livro e ler, e rabiscar, e marcar, e voltar para a aula e perguntar e questionar, porque só assim vai encontrar paz no coração, compreendendo as coisas, tá? A Bíblia mostra a vida de Deus de muitas maneiras. Investigue profundamente suas verdades e histórias inspiradoras. Os elementos essenciais ao crescimento são ensinados na Bíblia. A gente precisa crescer em números, mas a gente precisa se multiplicar, certo? E multiplicar significa gerar uma cópia de nós mesmos, tá? Isso é um grande desafio. Eu não posso gerar uma cópia da Natalice. Eu não posso gerar uma cópia do Antônio. Quem gera o outro Antônio é o Antônio, é a Natalice, é o Renato. E aí a gente precisa compreender isso, para a gente poder começar a frutificar a nossa vida. Em primeiro lugar, crescer a gente. E inspirar pessoas. Mas isso é para outro momento. A gente se tornar inspiração para outras pessoas.